Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Eu me chamo Ilbson do Nascimento, sou professor da disciplina Geografia e esta é a aula de número 17, que traz como título um questionamento: um mundo conectado ou um mundo fragmentado? Detalhamento do conteúdo da aula de hoje. As características da globalização e seus efeitos no processo de reestruturação do espaço mundial. Não esqueçam que essa numeração é referente a todas as aulas que vocês tiveram aqui no nono ano, tá certo? Mas é ainda a nossa segunda aula de geografia. E para a gente entender o questionamento feito lá no título da nossa aula, é necessário a gente compreender o que é globalização e quais são os seus principais efeitos. E eu começo definindo para vocês o que é globalização. A globalização é um fenômeno social e envolve todas as dimensões da sociedade. E ela ocorre em escala global, ou seja, ela chega a todos os cantos do nosso planeta. Porém, é importante a gente destacar aqui que a intensidade ela é diferente. Um exemplo: uma comunidade do interior do estado do Amazonas, muito provavelmente ela seja menos globalizada do que um grande centro urbano como Manaus, São Paulo, Nova York, por exemplo. Agora, isso não significa dizer que eles vivam à margem desse processo de globalização. Eles vivem em um mundo global, mas essa intensidade ela difere. Portanto, a gente costuma dizer que a globalização ocorre em todo o planeta, mas a intensidade do processo ela vai mudar de acordo com cada lugar. E a globalização é esse processo que consiste numa maior integração, numa maior conexão dos aspectos culturais, econômicos, políticos, sociais, ou seja, é esse momento de intensa interligação, de intensa conexão entre os lugares e pessoas. Mas, professor, quando esse processo ele teve início? Bem, aí a gente chega num ponto um pouco controverso da nossa aula. Muitos estudiosos irão dizer que a globalização ela tem início lá no século XV e no século XVI, durante o processo de expansão marítimo-comercial, que é quando os europeus eles saem do seu continente e chegam a terras mais distantes, como, por exemplo, as Américas, certo? Outros irão afirmar o seguinte: nós não precisamos ir tão longe para encontrarmos a gênese, o início do processo de globalização. E ela começa, segundo esses outros autores, na década de 70, com a terceira revolução industrial. Outros vão dizer o seguinte: olha, a globalização ela vai ter início a partir da consolidação do modo de produção capitalista enquanto modo de produção hegemônico, e isso vai ocorrer na década de 90, no início da década de 90, com a queda do regime socialista. Professor, para que lado eu devo correr no caso de uma questão referente ao início do processo de globalização? Bem, normalmente o autor ele vai dizer para vocês com qual ideia ele vai coadunar, mas a gente pode entender que a globalização ela começa lá no século XV e XVI e que ela vai se intensificando ao longo dos processos históricos. A globalização, tal como a gente conhece hoje, só vai acontecer a partir da consolidação do modo de produção capitalista e da evolução dos meios de transporte e de comunicação, que deu aquela sensação que o nosso planeta, que o nosso mundo, ele encolheu em decorrência do tempo para percorrer uma distância de um ponto a outro do nosso planeta. A evolução nos transportes e nas comunicações, ela foi essencial para a consolidação do processo de globalização. E aqui a gente vai ver essa evolução, principalmente a que ocorreu no último século. Olha só esse aviãozinho que vai passar aqui na tela. É o 14 bis, projetado por um brasileiro chamado Santos Dumont. Voou pela primeira vez em 23 de outubro de 1906 na cidade de Paris. Ele tinha um pouco mais de 9 metros, autonomia de voo de 200 metros, ou seja, ia da sua casa até a esquina e viajava numa velocidade de 40 km por hora. E hoje nós temos aeronaves desse tipo que vocês vão ver aqui, que conseguem, algumas é claro, viajar a uma distância de mais de 15 mil quilômetros, a uma velocidade superior a 1.000 km por hora,
e algumas conseguem levar até 800 passageiros. Uma grande evolução, não é? Essa evolução também vai ser sentida no meio de transporte marítimo. Nós deixamos de usar essas caravelas características do século XV e XVI, pequenas, um pouco mais de 30 metros de comprimento, e passamos a utilizar navios bem maiores, bem mais velozes, que conseguem percorrer distâncias relativamente grandes ou grandes em um espaço de tempo muito curto. Uma viagem que durava meses, ela vai ser feita agora em dias ou até mesmo horas. A evolução nas comunicações também foi essencial para a consolidação do processo de globalização. E para a gente ter um panorama de como se deu, eu trouxe um aparelhinho aqui de telefone, lá da década de 40, que mal fazia e recebia ligações. E esse aparelho foi substituído pelos modernos smartphones, que permitem a nós, usuários, nos conectarmos com pessoas e lugares em todo o mundo, certo? Isso deu uma maior agilidade para que a gente tivesse uma maior circulação de capital e de informação. Uma notícia, por exemplo, que acontecia no continente europeu, chegava aqui dias ou até meses depois. Hoje, isso se dá de forma instantânea, em tempo real. As transformações vivenciadas nos meios de transporte e nas comunicações, elas viabilizaram um incremento do fluxo de mercadorias por todo o planeta. A gente tem as embarcações que conseguem sair e chegar em todos os pontos do nosso planeta, levando uma grande quantidade de mercadoria, e isso possibilitou que a gente tivesse uma maior fluidez de pessoas, mercadorias e capital por todo o território global. Então, professor, a globalização realmente promoveu o processo de integração em escala global? Olha só, a globalização é bem contraditória. E ao mesmo tempo que ela possibilitou a conexão entre os diferentes lugares do nosso planeta, ela também promoveu o processo de fragmentação dos territórios, criando, por exemplo, a formação dos blocos econômicos, que nada mais são que a junção de um grupo de países que vão se unir para se proteger do mercado internacional. A gente tem a União Europeia, formada pela Espanha, França, dentre outros. Temos também o Mercosul, formado pelo Brasil, Argentina e outros. Temos também o NAFTA, formado pelos Estados Unidos, Canadá e outros países. E temos também o Pacto Andino, formado pela Colômbia, Bolívia. Esse é um exemplo, do ponto de vista econômico, de como a globalização promove o processo de fragmentação do território. No aspecto cultural, ao mesmo tempo que a globalização ela deu visibilidade a povos e grupos minoritários, ela também criou o que nós chamamos de cultura global, certo? E nessa cultura global, a gente tem a padronização do comportamento de todas as sociedades. E isso pode levar à aniquilação de grupos de culturas consideradas minoritárias. Como é que a gente observa essa cultura global? A gente observa através do idioma, que é o inglês, utilizado como idioma oficial desse mundo globalizado. A gente observa também essa padronização através dos hábitos alimentares. A gente tem aí, por exemplo, as redes de fast foods que estão presentes em todas as sociedades, ou pelo menos em boa parte das sociedades. Temos também a padronização dos gostos musicais, da forma de se vestir, e também o mesmo acesso à informação, a essa rede de comunicação, ela pode levar ao comprometimento existencial de grupos que são considerados minoritários. Ao mesmo tempo que a globalização favoreceu o aparecimento de grandes instituições financeiras como bancos, multinacionais, que geram, que produzem riqueza, ela também deixou evidente a pobreza de uma forma escancarada entre pessoas, entre países, entre continentes. Então a gente observa que com a intensificação do processo de globalização, fica ainda mais evidente a diferença, o abismo que separa ricos e que separam pobres. Isso vale para países, isso vale para continentes, isso vale para pessoas. E esse talvez seja o lado mais perverso da globalização. Deixar evidente essa desigualdade social
econômica que é latente na nossa sociedade. Chegou a hora de nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos na aula de hoje. E aqui eu tenho uma questãozinha para a gente testar os nossos conhecimentos. Vamos lá? Olha só, temos uma questão aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ela diz o seguinte: a globalização faz parte do processo de expansão do capitalismo, que atinge as diversas esferas da sociedade em escala planetária. Sobre a globalização, é correto afirmar que se trata de um processo o qual, vamos lá, assertiva A, embora apresente tendência à homogeneização do espaço mundial, é seletiva e também é excludente. Letra B, embora apresente tendência à fragmentação do espaço mundial, tem reduzido as desigualdades socioeconômicas. Letra C, eleva a produção de riqueza e conduz à distribuição equitativa da renda entre os países do mundo. Letra D, reduz a competitividade entre os países e ameniza os conflitos nacionalistas. Olha só, turma, um segredo para vocês. Tão importante quanto marcar a alternativa correta é você saber o porquê as demais assertivas elas estão incorretas, certo? Vamos lá. Letra A. Embora apresente tendência à homogeneização, e a gente viu que é uma tendência do processo de globalização, a globalização ela é seletiva e também é excludente. Beleza, professor? Eu acho que essa é a nossa alternativa correta. Vamos verificar? De fato, a alternativa A é a correta, mas vamos ver o que as outras assertivas, o que as outras alternativas, elas trazem de errado. Letra B. Embora apresente tendência à fragmentação do espaço mundial, tem reduzido as desigualdades socioeconômicas. E a gente viu que a globalização ela tem ampliado essas desigualdades que são sociais e são também econômicas. Letra C, o que ela tem de errado? Ela diz o seguinte: eleva a produção de riqueza e conduz à distribuição equitativa, à distribuição igual de renda entre os países do mundo. A distribuição de riqueza ela não acontece de forma igualitária e esse é o erro da assertiva C. Letra D, reduz a competitividade entre os países e ameniza os conflitos nacionalistas. Questão totalmente errada. Não reduz a competitividade entre os países e muito menos ameniza os conflitos nacionalistas. A globalização tem promovido o que nós chamamos de xenofobia, que é justamente a aversão aos povos estrangeiros. Se acertaram a questão, vocês estão de parabéns. É sinal que vocês conseguiram compreender a essência desta aula e deste conteúdo. Estamos chegando ao fim de mais uma aula, mas antes nós verificaremos os principais pontos abordados na aula de hoje. A gente viu, primeiramente, o que é globalização. E a gente definiu globalização como sendo esse atual contexto em que vive a nossa sociedade, de extrema conexão, de extrema ligação entre lugares e entre pessoas. Vimos também a origem do processo de globalização. Percebemos que ele é bastante controverso, mas chegamos a um ponto em que a gente amarrou o início do processo de globalização à expansão marítima comercial ocorrida lá no século XV e no século XVI. E ela veio se intensificando, se consolidando a partir da consolidação do modo de produção capitalista. Ela se intensificou lá durante a terceira Revolução Industrial, na década de 70, e ganhou corpo, a forma como a gente conhece hoje, a partir da consolidação do modo de produção capitalista enquanto hegemônico. E isso ocorreu lá na década de 90. Nós disponibilizamos um caderno de exercício com 5 questões. Você pode acessar esse caderno, tentar resolver
e testar o conhecimento de vocês acerca do conteúdo abordado nesta aula, certo? Então a gente fica por aqui e até um próximo encontro. Logo mais teremos mais uma aula de geografia aqui no Contraturno Digital. Tchau, tchau e fiquem bem.